Vamos à nossa segunda palestra de hoje. Ele foi eleito melhor profissional de planejamento de marketing digital. Fundador e CMO, ou diretor de marketing da M-Labs, que é uma plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil há 22 anos, potencializando negócios no universo digital para grandes empresas. Publicitário com MBA em marketing, eleito como melhor profissional de planejamento pela ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais. O tema da palestra é De Empreendedor a Influenciador. Seja bem-vindo, Rafael Kiso. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Que demais estar aqui pela primeira vez em Teresina. É uma honra estar com vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante. Quem quer ter mais sucesso nas mídias sociais, fala eu. Boa! Energia para a gente ter mais sucesso. A gente precisa engajar e vender mais. Porque só engajar não funciona, né? Entrar nas dancinhas, nas trends, beleza, a gente engaja. Mas eu quero ver vender mais, que é o que a gente quer fazer. E para vender mais, eu quero mostrar para vocês a importância que tem vocês se tornarem influenciadores dos seus próprios negócios. Ou do seu próprio perfil. Para quem quer ser influenciador também, criador de conteúdo também vale. Mas o fato objetivo é que eu quero fazer uma outra pergunta, uma outra reflexão importante. Eu quero saber de vocês, o passador aqui não me ajudou? Ligar aqui, beleza. Foi. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é mais importante? Ter notoriedade ou ter autoridade? Quem arrisca aí? Autoridade ou notoriedade? O que é mais importante? Como? Autoridade ou notoriedade? Alguém falou notoriedade? Levanta a mão. Olha lá, tem gente notoriedade. Autoridade? Levanta a mão. O resto não sabe o que está fazendo aqui, né? O resto que não levantou fala assim, eu não sei. Bom, para a gente refletir isso, para ficar mais claro, segunda pergunta. O que é mais importante para vender? É você ser alguém muito conhecido, generalista, ou ser um especialista? Quem é especialista, levanta a mão. Quem acha que é especialista? Agora já é mais unânime. Você prefere um médico generalista ou um especialista? Especialista, não é? Que é quem vai resolver o seu problema, não é mesmo? E a gente, enquanto empreendedor ou empreendedora que tem o nosso negócio, a gente deveria ser um especialista naquilo que a gente faz. Não deveríamos? Se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista naquilo que você vende. Estamos de acordo com isso? Só que as pessoas não percebem essa autoridade, essa sua especialidade, apenas com o perfil do seu próprio negócio. Porque invariavelmente, quando a gente entra no Instagram ou no TikTok em outras plataformas, a gente entra com o nosso logotipo da nossa empresa, da nossa loja, e começa a criar posts de produtos e serviços. A gente não está falando daquilo que a gente sabe, a gente está falando daquilo que a gente vende, não é mesmo? Quando a gente faz então o nosso Instagram, intuitivamente a gente quer vender mais. E a gente acaba fazendo posts sobre vendas, sobre aquilo que a gente vende. Como é que as pessoas vão perceber vocês como autoridade se vocês só estão tentando vender alguma coisa para elas? É mais difícil, né? Na década de 2000, para você ser uma autoridade, você precisava passar a ser fonte de matérias em jornais, revistas, aparecer talvez numa televisão, que seja local ou global. Era assim que você se tornava uma autoridade, você virava fonte de matéria. Você tinha que aparecer para as pessoas falarem, uau, essa pessoa entende desse assunto. Ou seja, não era criando uma peça publicitária, uma propaganda num jornal, numa revista, que você se tornaria autoridade. Você tinha que virar fonte da matéria. Sim ou não? Então, na década de 2000 até 2010, isso foi muito verdade. Mas agora, mais para os dias de hoje, 2024, cada vez mais é sobre você falar aquilo que você sabe, ali na frente da câmera, criando vídeos. E não necessariamente no perfil da sua loja, mas no seu próprio perfil. Porque querendo ou não, você é o lojista, ou é a lojista, ou é empreendedor, ou é empreendedora que está à frente daquele negócio e representa aquele negócio. E as pessoas se conectam cada vez mais com pessoas. Não é mesmo? Nas mídias sociais, nas redes sociais, você se conecta muito mais com uma outra pessoa do que com uma marca.
Então a gente começa a refletir sobre isso. E eu comecei a entender isso também. Até porque na década de 2000, eu fiz esse rolê todo aqui de ser autoridade através de assessoria de imprensa, de revistas, jornais. Eu fui parar ao vivo na Globo News em 2010. Quando o Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, veio ao Brasil abrir o escritório do Facebook. E eu fui chamado ao vivo, no conta corrente da Globo News, para falar sobre a importância que tinha dos negócios estarem presentes nessas redes. E essa aqui é a prova, essa é a prova que eu tinha cabelo naquela época. Essa é a maior prova. Hoje já não tenho tanto assim, mas essa é a prova. Mas o fato objetivo é que eu fiz esse rolê todo. Eu fui capa de revista, matérias para exame da Folha, etc., Globo News e tudo mais. Mas eu posso dizer para vocês, quantas vezes você vai aparecer numa matéria, num jornal, numa revista, na vida? Quantas vezes vai aparecer na Globo News na vida? Uma. Na Exame? Uma. Não, na Exame foram duas. Mas enfim, é mais difícil, não é? Então, para as pessoas te perceberem como autoridade, é necessário você ter frequência. Se as pessoas não te enxergarem várias vezes em matérias, em conhecimento, né, em conteúdo, elas não vão te perceber como autoridade, elas não vão entender que você entende de alguma coisa. Afinal de contas, ela te viu uma vez na vida. E isso não é suficiente para entrar na cabeça das pessoas que você manja muito de alguma coisa, que você conhece muito alguma coisa. E esses números que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: eu fui parar na Globo News, assim como outros jornais e revistas. A Globo News, no caso em específico, porque eu fui lá, teve um pico de 124 mil pessoas assistindo nas 16 horas. Pouco, não é pouco? Quando a gente pensa em perspectiva, um canal, uma emissora. Bom, eu não consigo aparecer várias vezes lá e o dia inteiro. Então eu preciso criar o meu próprio canal. E assim foi a primeira lógica, meu primeiro entendimento. Eu preciso criar o meu próprio canal para eu aparecer então mais vezes para as pessoas. E esse canal eu comecei a criar em 2019. E todos os dias, com frequência e consistência, criando conteúdo, falando daquilo que eu sei, eu fui criando minha própria emissora. Semana passada, por exemplo, eu alcancei mais de 2 milhões de pessoas, organicamente. Então eu já consigo falar mais do que muitas revistas, do que muitas emissoras. Eu já consigo me comunicar com pessoas que realmente estão interessadas naquilo que eu estou falando, e todos os dias. Isso faz eu ser frequente na vida dessas pessoas. A percepção dessas pessoas em relação à minha autoridade é muito maior do que me ver uma vez ou outra em algum lugar. E eu posso provar para vocês que esses números todos, esse alcance todo, estar presente ali nas mídias sociais, foi o que me levou a ter resultados, como mais de 100 mil alunos, mais de 130 mil clientes no meu negócio principal. Hoje eu tenho uma ferramenta online, onde as pessoas podem gerenciar suas mídias sociais. Tenho mais de 130 mil clientes recorrentes no Brasil, é a mais usada na América Latina. Tenho dois livros que são muito vendidos, são best-sellers. Fora outras coisas que eu nem imaginava que ia acontecer e aconteceu em função desse tipo de trabalho, de estar ali nas mídias sociais criando conteúdo. Ser mentor de grandes players como Natália Beauty, Wendel Carvalho, Paulo Musi, entre outros, e também participar dos maiores podcasts do país. Eu quero dizer para vocês, isso tudo me fez entender, inclusive, de que eu era influenciador. Querendo ou não, ao criar conteúdo e estar exposto nas mídias sociais todos os dias, parece coisa de blogueirinho ou blogueirinha, não é mesmo? Ah, tá, porque eu sei que todo mundo tem esse receio. Ah, então eu vou ter que aparecer, vou ter que me expor. Eu vou ter que fazer selfies, vou ter que fazer stories. E alguém vai me julgar achando que eu sou agora influenciador, né? Ninguém quer se auto-intitular influenciador porque fica feio. Mas o que eu quero provar para vocês é que, na verdade, eu não fui por esse caminho de querer me tornar influenciador nesse estereótipo do influenciador de lifestyle, sabe? De estilo de vida. Postar aquilo que faz, que come, onde viaja e tudo mais. Eu me comprometi a me tornar influenciador do meu próprio negócio. E tem uma diferença muito grande, e eu vou mostrar para vocês essa diferença. De um lado, os influenciadores tradicionais, que muitas de vocês talvez acompanham, eles estão muito mais preocupados com a economia do status. Eles querem aparecer, porque eles pensam mais sobre eles mesmos, ou elas mesmas, a imagem delas. Já no modo influenciador do próprio negócio, a gente está muito mais preocupado com o propósito, o porquê que eu estou criando conteúdo.
Não é sobre mim, perceberam? Eu estou criando conteúdo porque eu quero ajudar alguém através do meu conteúdo. Então não é sobre mim, em primeira instância. É aquela história, né? Eu não estou criando um conteúdo para vender em primeira instância. Eu sei que a venda vai acontecer em algum momento à medida que as pessoas me enxergam como autoridade. Mas em primeiro lugar, genuinamente, eu acordo e eu crio um post, um conteúdo no meu Instagram, querendo ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões com base em dados. E esse é o meu caso. Vocês têm que saber o caso de vocês. Assim como qualquer negócio, turma, se vocês criaram um negócio para ganhar dinheiro, está errado. Contraditório, né? Por quê? Porque ganhar dinheiro tem que ser uma consequência. Você tem que criar um negócio para resolver um problema, para atuar em cima de uma necessidade ou desejo de um grupo de pessoas, dos consumidores. Se a pessoa tem um problema X, você cria um negócio para resolver aquele problema. E esse problema não é limitado apenas a uma pessoa. Tem mais pessoas que têm o mesmo problema. E, portanto, você consegue resolver mais problemas e ganhar dinheiro com isso, se você for bom em resolver esse problema. Faz sentido? Todo negócio precisa resolver um problema. Se você criar um negócio para ganhar dinheiro, provavelmente esse negócio não vai sobreviver muito tempo. Porque você não está, de fato, tendo um propósito no seu negócio. Quando eu entendi isso, eu comecei a compactuar com o propósito do meu negócio. Se o meu negócio, que é a ferramenta lá que ajuda todo mundo, chama MLabs, que ajuda todo mundo a ter melhor resultado nas mídias sociais, o meu propósito também vai ser esse. Todos os dias, então, eu crio conteúdo para ajudar as pessoas a terem mais resultados nas redes sociais. Então, está muito alinhado com o negócio. Não é meu propósito pessoal de vida, mas é o propósito alinhado com o negócio. Segunda coisa que diferencia o influenciador do próprio negócio é sobre a economia da atenção. O influenciador ou a influenciadora quer atenção, por isso que entra muito nas trends. Quer atenção, faz as dublagens, quer atenção. Já o influenciador do próprio negócio, ele está querendo muito mais em fazer as pessoas entenderem que ele entende ou ela entende daquele assunto, que aquele assunto vai ajudá-la a resolver aquele problema. Ou seja, é mais intencional para levar as pessoas cada vez mais adiante no processo de decisão de compra de uma solução que você tem. Só que assim como na vida, a gente não chega em primeira instância, sei lá, num evento social e tudo, pega a molecada aí, né? Vai pra balada. Você não chega chegando já tentando pegar alguém. Você vai tomar um tapa na cara, um chute, sei lá. Você está tentando converter de cara. Não pode. Você precisa primeiro conquistar a confiança da pessoa. Como é que você faz isso? Falando, dialogando, conversando, falando algo que interessa à pessoa. Se você entrar numa conversa e só ficar falando de si, não é chato pra caramba? Você quer conquistar a pessoa, mas eu só falo de você. Como que você vai conquistar a pessoa falando de si, falando de si? É o que a maioria dos influenciadores fazem. Olha o meu tênis, olha a viagem que eu fiz, olha a comida que eu estou comendo, olha o restaurante que eu estou. Ou seja, fica falando de si. Vocês, como influenciadores do próprio negócio, não podem ficar falando de si. É sobre os outros, é sobre conquistar o outro. Então, qual é o assunto que interessa o seu cliente, o seu consumidor? Que você domina e que você pode falar para justamente essa pessoa te dar mais ouvidos, te dar mais atenção e intencionalmente você vai levando para conversão. Fez sentido essa analogia? Para os jovens sim, né? Para os casados já faz um tempo já que não faz sentido. Mas aí, gente, no modo influenciador, está pensando em si, e no modo business influencer, que é o influenciador do negócio, está pensando justamente no negócio. De um lado, a gente está falando de métricas de vaidade. As pessoas estão muito preocupadas com seguidores, engajamento, não é mesmo? Ou chega no final do mês, quantos seguidores eu cresci? Já o influenciador do negócio está muito mais preocupado com quantos seguidores eu converti em clientes. Ô moçada, vamos ter um pouco de atenção, tá legal? Vamos aproveitar o dia de hoje, a gente receber sabedoria, tá bom? Obrigado, bom dia. Muito bem, turma. Então, a gente precisa cada vez mais entender que não é sobre seguidores, ganhar seguidores, e quanto mais seguidores melhor, quanto mais engajamento melhor. E sim, quantos desses seguidores, mesmo que sejam poucos, viraram cliente? Quantos deles, de fato, se interessaram por aquilo que eu tenho para vender depois, não é?
E de um lado, o influenciador, ao criar posts ou conteúdos para suas mídias sociais, porque quer chamar a atenção, acaba indo pela linha do entretenimento. Por isso das trends, das dublagens e tudo mais, né? Os memes. E aí a gente acha que esse é o caminho. Eu não quero julgar ninguém aqui, mas alguém provavelmente já fez um vídeo. Sabe aquele vídeo que o cavalo vai dar um coice, aí aparece o vendedor caindo e fala, então, tem uma promoção hoje aqui e tal. Ou a mulher do balde, né? Joga água, sai correndo, fecha a porta, todo mundo bate na porta. Nossa, tá lotada a minha loja, gente querendo comprar. Ou seja, tá indo pela linha do entretenimento. Quer chamar atenção ali no entretenimento? Não precisa passar essa vergonha, turma. Não precisa, não é obrigado a fazer isso para dar certo, tá? Porque vocês precisam começar a entender a lógica. A lógica, obviamente, é conseguir chamar atenção e reter a atenção das pessoas. Mas, para que você converta de verdade essas pessoas, não basta fazer essa brincadeira. Porque você vai ter comentário, mas os comentários todos são kkkk, achei engraçado, sensacional. Alguém se tornou cliente? A maioria não. Agora, quando você começa a falar realmente daquilo que você sabe, a pessoa está passando por uma dificuldade, ou tem um desejo, e você fala diretamente para ela, no dedo na ferida, olha, se você fizer isso aqui vai mudar a sua vida. A pessoa, caramba, reciprocidade, né? Ela comenta agradecendo, ela te manda uma mensagem no direct, falando, uau, você me ajudou. Você tem alguma coisa para me vender? É bem assim que acontece ao longo do tempo, né? Não de cara, mas ao longo do tempo. Entendemos aqui, turma, a diferença principal? Isso tudo me levou a chegar à conclusão de que tem um caminho, tem um processo para que a gente possa realmente se tornar esse business influencer. Com a minha experiência ao longo desses anos todos fazendo isso, eu criei essa metodologia chamada criar. E o primeiro C, né, a primeira letra, o C, é de classificar a sua especialidade ou subnicho. Como eu disse, todos vocês são especialistas naquilo que vocês vendem. Então, na hora de criar o conteúdo que vai ser no seu perfil, não no perfil da empresa, que vai ser no seu perfil, que você pode até criar um outro perfil se você quiser, para não misturar com o perfil pessoal, você vai começar a decidir que tipo de nicho ou subnicho você vai aderir para criar o seu conteúdo. E por que isso é importante? Porque isso vai acelerar o processo de percepção de autoridade. Eu vou dar o exemplo que foi no meu caso. Eu tenho lá o segmento de marketing. Eu poderia começar criando conteúdo sobre marketing, mas é amplo, né? É amplo. Quantas pessoas falam sobre marketing no mundo? Ou no Brasil? Muita gente. É o tal do Oceano Vermelho. Tem muita competição. Eu não vou conseguir me sobressair. Aí eu vou descer um pouquinho o nível. Vou descer então para o marketing digital. Vou falar de marketing digital. Quantas pessoas falam de marketing digital por aí? Muitas. Também vou descer o nível. Fui para o subnicho do marketing digital baseado em dados. Lógica. Só vou mostrar nos meus posts os gráficos, as pesquisas, e vou dar o meu insight, a minha opinião sobre aquilo. Ajudar as pessoas. Quantas pessoas tinham fazendo isso quando eu comecei? Ninguém. Então é muito mais fácil você crescer e ser percebido como autoridade quando você está praticamente sozinho naquele mercado, não é? Você é pioneiro naquilo. E as pessoas passam a te referenciar mais rapidamente porque você é especialista naquilo. Te convidar para podcast, para evento, para matérias e tudo mais. Ninguém quer entrevistar alguém que é generalista. É melhor um especialista. E assim acontece também no negócio de vocês, como por exemplo, beleza. Tem alguém aqui na área de beleza? Levanta a mão. Moda. Né? Aqui é Maria Varejo, certo? Então assim, o fato é, você pode começar falando pela sua categoria como moda ou beleza, mas é muito amplo. Então é melhor descer. Eu vou falar de, nesse caso aqui, cosméticos, né? Beleza, cosméticos. Ainda é muito amplo. Não, a minha especialidade, o propósito pelo qual eu criei o meu negócio é para, de fato, criar produtos sem crueldade animal, sem uso de plástico, que seja mais sustentável. Veja que isso tem a ver com o propósito do negócio. E isso acaba se tornando o seu propósito para criar conteúdo também. Eu vou criar conteúdo que vai ajudar as pessoas a ter essa consciência. Que tem que ser plastic free, que tem que ser cruelty free, que tem que ser um produto mais vegano. Na moda a mesma coisa, você pode ter uma moda só para os profissionais de saúde. E aí você vai se especializar nisso e vai falar sobre isso, em vez de falar de moda como um todo. Faz sentido? Sim ou não? Estão acompanhando aí? Alinhados até aqui? Então, gente, esse é o primeiro passo. E quando você entende o seu subnicho, você vai atrás
do tamanho potencial desse subnicho dentro do Instagram, dentro do YouTube, dentro do TikTok. Você tem que descobrir quantas pessoas tem lá dentro que vão se interessar por esse subnicho, para entender o tamanho potencial desse mercado. E aí vocês vão entrar nos sistemas de mídia que tem no Instagram, no YouTube, etc. Todos eles têm um sistema de mídia onde vocês fazem as campanhas, onde vocês colocam dinheiro para aparecer mais, tá? E nesses sistemas, quando você faz uma simulação do seu público-alvo, ele vai te dar um número de volta. Ele vai te dar um número. Como aquele ali, ó, 2.800.000, 3 milhões. Ah, Kiso, mas eu sou um negócio local. Tudo bem. Você vai pegar o endereço da sua loja, vai digitar um endereço, vai traçar um raio de 1 quilômetro em torno da sua loja, e ele vai te dar um número de pessoas que tem no Instagram que se interessa por aquele assunto que você está falando. Por exemplo, sei lá, 85 mil pessoas. E aí, quando você tem esse parâmetro na cabeça, 85 mil pessoas, agora você sabe, quando você fizer um vídeo, um Reels, um TikTok, que seja, você sabe se isso está perto ou se isso está longe de atingir o seu público potencial. E sabe por que isso é importante? Porque a gente quer alcançar todo mundo, né? Quando a gente faz um post, aquela nossa vontade de aparecer mais, aquela nossa vontade, o ego nosso, né? Eu quero crescer, eu quero um número de seguidores, eu quero alcance, eu quero aparecer para todo mundo. E aí, turma, eu pergunto para vocês, viralizar é bom? Quem acha que viralizar é bom, levanta a mão. Agora que eu falei assim, parece pegadinha, né? Aí todo mundo já fica com medo. Não vou levantar a mão. Quem já assistiu minha aula já sabe que é um problema. E por que isso é um problema? Ao mesmo tempo que todo mundo quer viralizar. Porque o consciente coletivo é isso. Viralizar é legal. Vou ser famoso, vou ser famosa. Só que para um negócio, agindo intencionalmente, se você viraliza, você fura a tal da bolha, não é? Você alcança mais pessoas de fato. Você entrando naquela trend, ou entrando, sei lá, lembra do Gabriel Medina? Fez a foto dele lá, né? Quantas pessoas e marcas não fizeram uma foto fazendo a mesma coisa? O que acontece? O Instagram vai entregar mais, porque obviamente tem mais pessoas interessadas naquilo. Só que você vai alcançar invariavelmente pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o negócio de vocês, que não é o seu público-alvo, que não vai comprar nada de vocês. E aí eu vou dizer o problema pior. Quando vocês atraem essas pessoas, elas podem até seguir o seu perfil. Elas nem entraram no seu perfil, porque apareceu o botão seguir, elas tocaram lá e seguiram, porque gostaram de você. Aí amanhã você vai fazer um post com intencionalidade, falando daquilo que você sabe sobre o seu negócio. Essas pessoas vão ver ali, não vão se interessar, porque não tem nada a ver com o que ela viu ontem, quando você realmente apareceu para ela. Aí as pessoas não vão dar um like, não vão comentar, não vão compartilhar. O que acontece quando elas não dão esses sinais? O algoritmo, o tal do algoritmo do Instagram, do TikTok, não entrega o seu conteúdo. O seu conteúdo começa a ter um alcance orgânico cada vez pior. Um exercício rápido para vocês. Quando vocês seguem alguém no Instagram, o conteúdo desse alguém não aparece imediatamente para vocês? Já perceberam isso? E aí, o Instagram está testando a afinidade de vocês com esse perfil. Quando vocês seguem esse perfil, vocês entram com a afinidade 10 de 10, 10/10. Aí amanhã esse perfil fez um post e você não interagiu com esse post. O que acontece? A afinidade de 10 cai para 9. Aí no outro dia, esse Instagram, esse perfil que você seguiu, faz um stories. Você vê o stories lá em primeiro lugar e não toca. Você toca num outro. De 9 cai para 8. 7 dias depois, essa janela, 7 dias depois, o Instagram passa a régua. Qual é a sua afinidade com esse perfil? É mais perto de 0 ou é mais perto de 10? Se for mais perto de 0, ele para de entregar esse conteúdo para você. Apesar de você ter seguido esse perfil, você demonstrou que não há interesse no conteúdo desse perfil. E ele não para só de entregar para os recém-seguidores. Ele começa a parar de entregar para todo mundo. Sabe por quê? Porque os recém-seguidores são um termômetro se o seu perfil ainda é relevante dentro da rede. Sabe aquela história, sucesso do passado não garante sucesso do futuro? Já ouviram disso, né? E aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão a um restaurante bacana, vocês vão olhar as avaliações do restaurante no Google Meu Negócio. Vocês confiam mais em um depoimento feito ontem
ou um depoimento feito há 4 anos atrás? Ontem, né? Ontem vale muito mais, não é? É a mesma coisa para o Instagram. O recém-seguidor, o seguidor que acabou de chegar, vale mais. Ele é o termômetro para dizer se o seu perfil ainda é bom ou não. Mesmo que lá atrás você tenha conquistado muita gente, feito um conteúdo incrível, isso não significa que você continua sendo relevante. E por isso que sempre que você faz um post no Instagram, primeiro ele entrega para os recém-seguidores. Eles são a amostra. E se eles não te dão os sinais positivos, você não tem entrega. Sabe o que isso quer dizer na prática? Não comprem seguidores, não façam sorteios cuja mecânica é sigam o meu perfil para concorrer. Um iPhone, um Pix, sei lá o que. Muitas lojas fazem isso. Tentar entrar nas trends para viralizar. Ou seja, todas as ações que trazem seguidores recentes que não vão se identificar com o seu conteúdo e não vão comprar nada de você. E isso vai destruir o seu alcance dali para frente. É irreversível. É irreversível. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Por quê, turma? Porque quando vocês entenderem isso, deixa o ego de lado. Deixa essa história de ganhar seguidores, de viralizar, aparecer para todo mundo. Porque melhor do que aparecer para todo mundo é aparecer para as pessoas certas. Ou seja, não é sobre si, é sobre as pessoas. É sobre a transformação que vocês vão fazer na vida das pessoas através do conteúdo primeiro. E sabe qual é a melhor chave para vocês girarem e destravarem a mentalidade para ter mais resultado nas mídias sociais? É vocês entenderem que o seu post lá no Instagram, no TikTok, o seu conteúdo é o seu primeiro produto, é o seu primeiro serviço. Porque a gente não acha que é isso, né? A gente acha que o Instagram é uma vitrine, que eu tenho que expor o meu produto, o meu serviço para vender mais. Não, eu tenho que entender que ali é um canal de prestação de serviço. Então o meu conteúdo tem que ajudar as pessoas, assim como o meu produto ou serviço na minha loja também ajuda. Então eu vou começar do começo. Todo mundo aqui tem um primeiro contato primeiro nas mídias sociais, antes de visitar a loja. Hoje mais de 70% dos consumidores brasileiros vão primeiro nas mídias sociais procurar as informações antes de ligar, antes de visitar. Então o primeiro contato com a loja de vocês é nas mídias sociais. E lá eu já começo a experiência com a minha marca, entregando valor, gerando transformação. Isso já vai começar do jeito certo. Legal? Vamos para o nosso segundo passo aqui no método Criar, que é realizar conteúdo autêntico. Então vocês entenderam a importância de decidir o subnicho e se tornar especialista naquilo, estrategicamente. Agora vocês já começaram a sacar que eu preciso criar um conteúdo, né? Para criar conteúdo a gente vai entender então como é que eu crio um conteúdo que seja interessante. Bom, para entender isso, a gente precisa entender uma única coisa, para não precisarmos aqui entrar no mérito de como funcionam os algoritmos e essa complexidade toda. A gente só precisa entender uma única coisa muito simples. Qual é o modelo de negócios do Instagram, do YouTube, do TikTok, do Facebook? Como é que eles ganham dinheiro, sendo que a maioria usa de graça? Como é que eles ganham dinheiro? Alguém chuta aí? Como é que o TikTok ganha dinheiro? Como é que o Instagram ganha dinheiro? Anunciantes. Ou seja, quem está pagando a conta? Vocês. As empresas, os lojistas, anunciantes. E realmente, os anunciantes são muito importantes nessa equação. E quando vocês entenderem que o modelo de negócio é ter anunciantes, vocês vão ver que esses caras não estão de brincadeira. Só para vocês terem uma dimensão, o lucro líquido da Meta no último trimestre foi de 36 bilhões de dólares. 98% desse faturamento vem de anúncios. Ou seja, não tem almoço grátis. Se você quer aparecer para mais pessoas, você deve anunciar. Não é uma coisa ou outra. A maioria dos negócios não impulsionam seus posts, não usam mídia paga. Mas o que eu quero que vocês entendam de modo simples a partir dessa conclusão é de que se o Instagram precisa de anunciantes, para ter anunciantes, eles precisam de duas coisas. Ter audiência, não é? Senão você não tem anunciantes, você tem que ter audiência. E você precisa reter essa audiência ao longo do dia. Senão eles não têm grade de inserção de anúncios. Imagina só numa emissora de televisão, que é mais fácil entender isso. A emissora de televisão também ganha dinheiro com anúncios. Os programas que você consome de graça na sua televisão aberta. Eles ganham dinheiro com anunciantes. Só que imagina só se só tivesse audiência às 9 da noite. Todo mundo ia querer anunciar às 9 da noite. Não ia ter espaço para todo mundo, ia ficar muito caro, não é? Então, para não ficar caro e para dar espaço para todo mundo e ter mais anunciantes, eles precisam ter audiência o dia inteiro.
E de fato o Instagram tem. O Instagram chegou a 140 milhões de usuários brasileiros. Sabe quantos usuários de mídias sociais tem o Brasil? 144. Ou seja, o Instagram já bateu no teto. Está atingindo praticamente todo mundo. A plataforma que é maior do que o Instagram no Brasil é o YouTube. O YouTube atinge 144 milhões de brasileiros. Porque o YouTube é a única plataforma de mídia social que a gente assiste na televisão de casa. Já perceberam isso? O resto a gente está no celular, né? Mas o YouTube está na televisão. E o TikTok, turma? Muita gente tem um pouco de preconceito ainda com o TikTok, né? Ó, não gosta. Aí quem é negócio fala, meu público não está lá. Essa afirmação eu escuto todo dia. Só que o TikTok atingiu 114 milhões de usuários brasileiros, acima de 18 anos, e mais de 60% disso está acima de 25 anos. Não é só a criançada, não é só a molecada. Óbvio que ele é um aplicativo de entretenimento e, portanto, se você quer entrar nessa plataforma, você tem que saber usar o entretenimento como parte da técnica. Só que entretenimento não é humor. Um filme de terror também é entretenimento, concorda? Um documentário da NetGeo é um entretenimento. É você usar técnicas de entretenimento para informar. É o tal do infotenimento. Então tem técnicas para isso. Mas muito bem, o que eu quero dizer então é que se retenção é o que eles precisam, porque a audiência eles têm todas, 140 milhões, 114 milhões, 144, a audiência eles têm. O que eles precisam é reter essa audiência. Então, o jogo, gente, é sobre retenção. Se vocês criarem um post, um conteúdo que ajuda a reter o usuário dentro do Instagram, esse é o conteúdo que vai ser distribuído para mais pessoas organicamente, de graça. Se vocês criam um conteúdo que não ajuda a reter o usuário na rede, é o conteúdo que vai flopar no jargão popular, aquele conteúdo que não vai alcançar. E aí eu faço a pergunta para vocês: propaganda ajuda a reter? Ou vocês só esperam 5 segundos no YouTube para pular? Não é? Não é verdade? Você entra no YouTube para ver propaganda? Não. Você entra no Instagram para ver propaganda? Não. Vocês assinariam um canal de televisão que só passa comercial? Não. Vocês assinariam uma newsletter que só tem spam? Não. E por que alguém seguiria o perfil da loja de vocês que só tem propaganda de si? Que todos os posts são posts de produto, serviço, oferta, compre 3, leve 4. Ninguém quer ver. Então as pessoas não entram nas mídias sociais para ver propaganda, elas entram para se relacionar com outras pessoas. Por quê, gente? Porque o Instagram não é uma vitrine. Porque se você entender que o Instagram é uma vitrine, você vai colocar um produto, um serviço numa prateleira, um cartaz de compre 3, leve 4 e vai tentar atrair as pessoas, achando que ele é o maior shopping do mundo. Mas ninguém está lá para isso. O Instagram é uma rede social. E se ele é uma rede social, ele é social. O que é ser social? É sobre conversa, é sobre diálogo, é sobre relacionamento. E por isso que a gente, enquanto lojista, a gente tem que criar conversas ou entrar em conversas, mas nunca interromper conversas. E propaganda invariavelmente interrompe conversas, não é? Sabe quando você está assistindo a sua programação, aparece um comercial, acabou de te interromper. Você está escutando a rádio, comercial, interrompeu. Geralmente, tudo que é interruptivo, as pessoas não querem. Então, para jogar esse jogo, entendendo de retenção, eu tenho que criar alguma coisa que vai fazer as pessoas quererem ver. Por isso que a ideia de criar conteúdo de valor, de você ensinar alguma coisa, é melhor do que fazer propaganda pura. Bom, e não por acaso, gente, tem gente que entendeu essa lógica e está crescendo, e está sorrindo, tem alcance e tem vendas. Mas muita gente não entendeu isso ainda, está fazendo propaganda pura, achando que é isso que vai resolver, e está tendo alcance baixo, crescimento baixo de seguidores, e as vendas também estão baixas. Porque não tenham dúvidas, cada vez mais a gente depende das mídias sociais para vender. Como eu falei para vocês, mais de 70% dos brasileiros entram em primeira instância procurando informações nas mídias sociais. Se eles não encontrarem vocês lá de uma maneira útil, relevante, fica mais difícil, porque vocês têm concorrentes, certo? Então eles têm opções para analisar. Então essa é a parte importante do entendimento. Bom, eu posso mostrar para vocês que eu entendi essa lógica. Nos meus conteúdos todos eu tenho um alcance orgânico muito bom em relação ao número de seguidores que eu tenho. Geralmente eu alcanço 40%, 50% das pessoas que me seguem organicamente. Sendo que no Brasil a média é de 7 a 12%. 7 a 12%. Quando você faz um post, você vai alcançar em média de 7 a 12% dos seguidores que você tem. Então, não é por acaso, não é um post ou outro, até os vídeos todos alcançam bastante. Mas eu quero mostrar para vocês
um fato importante, né? Vocês entenderam então que criar conteúdo bom, relevante é interessante. Mas vamos tangibilizar o que é isso? Para ver na prática, né? Mas o que é esse tal de conteúdo bom? Porque fica muito subjetivo criar um conteúdo relevante. O conteúdo bom, gente, eu fui pesquisar e estudo isso todos os dias. De um lado, ele é pessoal. O que é ser pessoal? É um conteúdo que tem alguém aparecendo. Por isso ele é mais autêntico. Não usa banco de imagens. 80% dos consumidores rejeitam banco de imagens. Por quê? Porque inconscientemente aquilo soa como artificial, propaganda. Gera um distanciamento e não uma proximidade. Então a gente tem que entender que tem que ser um conteúdo autêntico. Segundo, esse conteúdo para ser pessoal, tem que ser sobre a pessoa. Qual é o problema que ela tem? Qual é a dúvida que ela tem? Que eu posso responder enquanto especialista. Por exemplo, as pessoas têm dúvida se elas devem postar ou não nos horários de pico. Você tem melhor horário para postar no Instagram. Bom, essa é uma dúvida do meu público-alvo. Então eu vou criar um conteúdo que responde a isso. Eu não vou criar um conteúdo vendendo a minha ferramenta, o meu negócio de cara. Por quê? Porque não é isso que ela quer, em primeira instância. E aí, em segunda instância, esse conteúdo ele é relevante. O que é relevante? É um conteúdo útil. É um conteúdo que ajuda a economizar tempo, ajuda a economizar dinheiro. É intelectualmente interessante. Tem características educacionais. A pessoa sai melhor do que ela entrou do seu post. Não é legal isso? Então, quando você une esses dois pilares, você vai ter um conteúdo bom. É o conteúdo que é tão útil que as pessoas vão querer compartilhar. Elas vão querer marcar outras pessoas no comentário. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Provavelmente, um dos últimos Reels, vídeos dentro do Instagram que vocês viram, foi porque alguém te encaminhou, não foi? No inbox? Pensa aí. Ou o marido, ou a esposa, ou o namorado, ou a namorada, às vezes dando uma indireta. Não foi eu que falei, ó. Olha aqui. Tem essa também. Hoje mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontecem só via direct. Que as pessoas estão encaminhando, compartilhando. Esse é o tipo de conteúdo que vai mais adiante. Quando você cria alguma coisa que é tão útil que as pessoas querem compartilhar, vai mais adiante. Eu vou provar para vocês com um exemplo. Esse exemplo aqui que eu vou dar, ele tem a ver com utilidade. Porque os brasileiros, eles preferem muito mais conteúdo útil vindo das marcas do que conteúdo interessante. Eu vou dar um exemplo agora. Esse aqui é o feed do Alô Bebê, que é uma rede de lojas especializadas em produtos para bebês. Prestem atenção no post do meio. Promoção comprou, ganhou. 88 likes, 1 comentário. Agora prestem atenção no post seguinte. Alô especialista, você já tentou acalmar o bebê dessa forma? 4.377 likes, 214 comentários. Olha a diferença brutal de engajamento e alcance, porque o vídeo alcançou 194 mil visualizações. A diferença é que um está fazendo propaganda pura para falar com ninguém. Então alguém gastou tempo e energia criando isso aqui, colocando no ar para falar com ninguém. E o outro post foi ao encontro de uma dor, de uma necessidade do público-alvo, o pai e uma mãe, que tem um filho pequeno que está chorando e não sabe o que fazer. É uma dor comum para quem é pai ou mãe de primeira viagem, né? E aí vem uma especialista com um jaleco, que tem a simbologia já de autoridade, e já vai na cara, assim, ó, o título do vídeo já é Como acalmar o bebê dessa forma. Porra, me ensine então com essa forma, agora, você vai me ajudar. E aí você tem muita visualização, você tem mais alcance, as pessoas vão comentar embaixo, eu já fiz e funcionou. Tem uma outra técnica melhor do que essa. Enfim, você estimula diálogo. Lembra que eu disse para vocês? Para dar certo nas mídias sociais, ou a gente entra numa conversa, ou a gente cria uma conversa, mas não interrompe. Aqui eles acabaram de entrar numa conversa existente. Acalmar o bebê já é uma dor, já é uma conversa existente das mães. E as mães, nesse caso, é um grupo bem ativo nas redes sociais, inclusive. Seria muito mais inteligente falar dessa promoção dentro do vídeo. Imagina que a especialista está ensinando como acalmar o bebê, e aí em um certo momento no roteiro da fala, ela fala assim, inclusive, mães e pais, se você passar na loja lá comprando, quanto que é? R$150, você ganha esse produto. Teria muito mais alcance, seria muito mais relevante. Sim ou não? Viram na prática a diferença?
não é? E a maioria dos lojistas, os negócios, porque eu visito o perfil de muita gente, só faz esse tipo de post do meio. Produto, promoção. É a tal da panfletagem digital. E só para dar um dado para matar esse assunto, 45% dos brasileiros deixariam de seguir um perfil por excesso de autopromoção. Por isso que muitos perfis perdem seguidores. Porque não aguento mais, eu não assinei um canal para ficar vendo propaganda, não é? E para tangibilizar para vocês, para não ficar no achismo do que é um conteúdo bom, que engaja e vende mais, eu trouxe os atributos que um conteúdo bom tem que ter para engajar e vender mais. O primeiro atributo é o atributo educacional, que tem técnicas de storytelling. Que significa isso? A tal do entretenimento que eu falei, saber contar uma história, saber roteirizar, chamar atenção. Segundo, video first, que significa fazer vídeos. Hoje em dia a gente está realmente nessa era dos vídeos curtos, do TikTok, do Reels, dos Shorts no YouTube. Se a gente não aparecer ali, mais difícil para a gente chamar a atenção de quem ainda não nos conhece. Porque o algoritmo do Reels, por exemplo, ele foi pensado para entregar o seu conteúdo também para quem não te segue. É o único formato que faz isso. Imagem, carrossel, stories não faz isso. Só o Reels tem condição de chegar a não seguidores por recomendação do próprio algoritmo. Para vocês chegarem a não seguidores com os outros formatos, você vai depender das próprias pessoas compartilharem o seu conteúdo, tá? Terceiro atributo, tem que ser autêntico. O que é autêntico? Já disse para vocês, mas vale reforçar, é aparecer. Não tem nada mais autêntico do que vocês apareceram no conteúdo. É muito mais autêntico do que um banco de imagens, não é? Então aparecer alguém torna isso mais autêntico, que é mais difícil ser copiado. Quarto, não força a tomada de decisão. Não fica com aquela coisa, compra agora, só hoje, saiba mais. Isso é ruim, porque todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém quer que vendam para elas. Concordam ou não? Quando vocês recebem uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, você fica feliz ou você fica bravo? Né? Você fala, nossa, mas como é que essa pessoa está me mandando uma mensagem? Não permitir isso. Aí já vem um botão embaixo, denunciar. Porque não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Geralmente quando a gente está forçando a tomada de decisão, as pessoas não gostam. Mas quando ela mostra interesse, ela veio atrás de você. Você vai, obviamente, falar com ela sobre aquilo que você vende. E por fim, tem uma recomendação confiável. Aparece alguém, só que é melhor se esse alguém for uma autoridade. Então, se você é especialista, apareça. Mas pode ser o seu cliente também. Pode ser um cliente ou um consumidor que consumiu o seu produto ou serviço e teve uma experiência positiva. E esse alguém aparecendo também é uma fonte confiável. É um depoimento, é um testemunhal, não é? As pessoas acreditam nas outras pessoas. Inclusive, quando um cliente de vocês faz um conteúdo falando da experiência que vivenciou na loja de vocês, com o produto ou serviço de vocês, isso tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um outro consumidor do que um post feito por um macro influenciador. Muita gente aqui deve ter testado ou quer testar influenciadores digitais. Mas o melhor influenciador para vocês é o seu próprio cliente. Não tenham dúvidas disso. É o tal do velho e bom boca a boca que sempre funcionou. Só que vocês têm que fazer isso se tornar exponencial. Lembra que eu disse que as pessoas procuram informações nas mídias sociais? Mas vocês acham que elas querem achar o post de vocês? Ou o perfil oficial de vocês? @lojaoficial? Não. Em primeiro lugar, segundo a Opinion Box, o que as pessoas estão procurando nas mídias sociais é ver a opinião de outros consumidores. É a opinião de outros clientes que consumiram de vocês. Eles não querem ver o post oficial, porque ele pode ser fake, né? Pode ser um negócio mascarado. Não, eu quero ver a realidade. Eu quero ver o que outros clientes estão achando sobre isso. Ou seja, o tal do conteúdo criado pelo próprio cliente, que tem esse poder incrível de fazer outras pessoas serem influenciadas. Então você tem que construir uma legião de promotores para que isso aconteça. Tá? Muito bem. Vamos para o nosso terceiro ponto, que é impulsionar a autoridade e a sua credibilidade. Agora que vocês entenderam como escolher o subnicho, como criar conteúdo, como é que a gente impulsiona isso? Faz isso chegar a mais pessoas. Bom, o primeiro passo é vocês começarem a investir mais em eventos. Depois da pandemia, os eventos físicos, eles voltaram em alta. Traz uma experiência legal. Mas investir em eventos não é só tentar fazer evento próprio, mas participar de eventos sendo esse especialista que está em cima do palco.
Isso é uma conquista, isso vem com o tempo. Quanto maior é a sua autoridade, quanto mais conteúdo você cria, mais essa percepção vai acontecer, mais convites vão acontecer. E por que isso é legal? Porque invariavelmente quando você está em cima do palco, tem alguém fazendo vídeo, tem alguém fazendo stories e te marcando, te levando adiante. E essa simbologia em cima do palco te traz mais autoridade. Outra simbologia que te traz autoridade são os podcasts. Os podcasts, sejam os pequenos, sejam os médios ou os grandes, todo mundo vai começar aqui com pequeno, não tem problema. Aceite. Por quê? Porque você vai ter material bruto para fazer recortes de vídeos. E esses recortes de vídeos são distribuídos no TikTok, no Shorts, no Reels, e vai fazer você chegar adiante. A simbologia de você estar num podcast com o microfone sendo entrevistado, dá também a percepção de autoridade. Eu tive a honra já de participar e ser convidado já para os maiores podcasts de negócio do país. Inclusive, Jota, e aí o último, inclusive, foi aqui com o Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, todo mundo conhece, geração de valor. E o último eu tive a honra de participar do conselho, no conselho dele sobre estratégias de marketing digital. Isso tudo vai impulsionando cada vez mais. Mas eu quero dar um dado para vocês que é extremamente importante para vocês entenderem o quanto que o podcast é impactante. Só para vocês terem uma dimensão, hoje os consumidores, a população, entende que os hosts de podcast, ou seja, quem está ali no podcast, são mais influentes do que os influenciadores digitais. Mais influentes do que as celebridades de televisão. Olha esse dado. A gente tem hoje lá o Flow, tem o Podpah, os delas, né? O Pod dela, tem um monte de podcast surgindo, mas ainda, desculpa, eu não consegui entender. Audiência ilimitada. Inteligência limitada, exatamente, inteligência limitada. Mas perceberam que ainda não tem um podcast, sei lá, de moda para a saúde, não tem um podcast ainda de construção civil para alguma coisa? Ou seja, há muita oportunidade ainda de você criar o seu próprio podcast. Por isso eu criei o meu. Eu criei o meu podcast porque eu entendi que em todas as gerações eles estão tomando mais decisões com base naquilo que escutaram dentro de um podcast. Ou seja, o nível de influência daqui para frente vai ter muito a ver com os próprios podcasts. Então você pode estar em um podcast, ser convidado, ou pode ter o seu próprio podcast, como eu fiz. Eu criei o meu próprio podcast, que é o Papo Social Media, um pouco mais de um ano, já entrou no ranking do Spotify como um dos melhores podcasts também do país, de negócios. Mas ele é focado em marketing e mídias sociais. Por quê? Porque não existia um podcast nessa área. Lembra lá no começo da nossa conversa, quantas vezes eu vou aparecer na Globo, no Globo News? Quantas vezes eu vou aparecer no JJ? Quantas vezes eu vou aparecer no Flávio Augusto? Nos Sócios, com o Bruno Perini? 1, 2. Para aparecer todos os dias, para gerar percepção de autoridade, eu vou criar meu próprio podcast. Assim como eu criei meu próprio Instagram lá atrás. Então, a lógica se repete. E aí, gente, para a gente ter essa percepção na cabeça das pessoas, de que nós somos a pessoa certa, a gente tem que ter frequência e consistência. Como eu disse, e estou repetindo aqui várias vezes para frisar para vocês, não basta aparecer uma única vez. Não basta. Tem que ter frequência e consistência. Então tem que postar com regularidade. Tem que ter esse compromisso, esse comprometimento, resiliência, que vai chegar um momento que é a inércia, né? Eu estou criando, mas não está saindo do lugar. Mas chega um momento que começa. Por quê? Porque vence o jogo quem é mais resiliente. Eu, por exemplo, faço post hoje todos os dias. Faço em média 12 posts por semana. E tem gente que está fazendo um post por semana. Quem faz um post por semana está aprendendo na velocidade 1x. Quem faz 5 posts por semana está aprendendo na velocidade 5x. Quem faz 12 aprende na velocidade 12x. Ou seja, você aprende mais rápido testando o que funciona, o que não funciona e cresce mais rápido, portanto. É simples. É uma matemática simples, né? E para vocês capturarem de fato a lembrança de marca das pessoas, vocês precisam aparecer de 2 a 3 vezes por semana. Segundo a própria Meta e a Nielsen, que é um instituto muito importante de pesquisa, eles chegaram à conclusão de que se vocês aparecerem de 2 a 3 vezes por semana para a mesma pessoa, 95% de chance de elas lembrarem de vocês. Sabe, se perguntado assim, dessas 5 pessoas, de quem você se lembra mais, 95% de chance das pessoas apontarem você ou a sua marca. Isso é importante, né? Porque quem não é visto não é lembrado.
Você só vai vender quando a pessoa precisa de alguma coisa, ela lembra: ah, eu sei quem é que tem essa solução para aquilo que eu preciso. E é melhor que elas lembrem de vocês do que do concorrente, não é mesmo? Então você tem que aparecer mais. Isso também aumenta a intenção de compra, que é a segunda curva. Então, não basta só aparecer, obviamente a mensagem que você está trabalhando ali aumenta também a intenção de compra das pessoas. Por isso que viralizar só pelas trends, você pode até aumentar a lembrança de marca, mas não aumenta a intenção de compra. Tá? E aí, gente, para vocês calcularem no seu Instagram qual é a frequência atual que vocês estão fazendo, vocês vão entrar no painel profissional lá do Instagram. Vocês vão encontrar 3 informações: contas alcançadas, contas com engajamento e total de seguidores. Ao tocar em contas alcançadas, vocês vão encontrar o número de impressões. Tá? Número de impressões nada mais, nada menos é do que quantas vezes o meu post apareceu lá no feed, no tal do feed, quando a pessoa abre o Instagram. Se eu dividir o número de impressões pelo número de contas alcançadas, eu tenho a frequência de vezes que eu apareci para essas pessoas. Então eu alcancei 194 mil pessoas 4,7 vezes na semana. Por isso que lá em cima está últimos 7 dias. Tem que ser semanal. Não adianta você aparecer 2 a 3 vezes no ano. Não, é por semana. E não é com o mesmo post, e não é com a mesma propaganda. É com posts diferentes, para ir construindo a consciência das pessoas sobre aquilo que você sabe. Legal? E aí, dentro ainda desse contexto de impulsionar a sua autoridade, não basta postar e sair correndo. Então vocês entenderam que tem que criar um conteúdo bom. Vocês entenderam que tem que ter frequência, consistência. Mas o que eu mais vejo, postei, acabou o trabalho? Não. Você postou e você fez um post bom que estimula diálogo. Então as pessoas vão comentar. Igual aquele de acalmar o bebê, sabe? As pessoas vão comentar. Ali começa o segundo round, que é começar então a interagir com as pessoas nos comentários. O que as pessoas... vocês estão tentando ler, né? O que tá aí. Não precisa ler isso aqui não. É só para vocês verem o seguinte, que isso aqui são os meus posts, as pessoas comentam os meus posts e eu comento de volta fazendo uma pergunta. Calma, vai uma coisa por vez. Ela falou que ela não tem ainda condições de colocar ali a sua cara nos comentários, é isso, responder todo mundo. Mas o fato é, se as redes sociais são sociais, se é sobre diálogo, se é sobre conversas, a maior parte das conversas estão nos comentários. Na hora que você faz um post e a pessoa comenta de volta, não dá um joinha só. Entra no perfil dela, veja o que ela faz na vida e responda de forma personalizada, no contexto. E aí faça uma pergunta, termine fazendo uma pergunta. Por quê? Porque invariavelmente a pessoa volta para responder. E na hora que ela volta para responder, você fez a frequência 2. Você impactou pela segunda vez ela. Você aumentou o engajamento daquele post. Portanto, você aumenta o alcance. Tá? Isso é uma técnica legal, mas que também faz você conhecer melhor o seu público. Porque você pode fazer uma pergunta genuína para querer saber as dores, o que eles estão fazendo, o que eles estão passando, se aquilo resolve ou não. O que eles acharam do produto ou do serviço. É uma bela oportunidade de também ter insights sobre o negócio, né? E por que ele está nesse capítulo de impulsionar a autoridade? Porque a pergunta que você vai fazer também pode ser uma pergunta que você mesmo quer responder. Isso é técnica de jornalista, né? Então eu vou fazer uma pergunta que a pessoa vai responder, mas eu também vou responder, que aí eu consigo mostrar ainda mais o meu conhecimento sobre aquele assunto. Legal? Muito bem. Vamos para o nosso quarto ponto aqui do método criar, que é agir com intencionalidade. Então aprendi a decidir o meu subnicho, aprendi a criar o conteúdo, entendi como impulsionar essa minha autoridade. Agora eu tenho que agir com intencionalidade para as pessoas quererem comprar. O primeiro passo para a gente entender é que para vender mais, não basta a gente tentar fazer aquele post de propaganda. Existe uma jornada. Eu tenho que construir a consciência da pessoa em relação àquilo que eu tenho. A primeira etapa dessa jornada é a descoberta, que é onde eu vou colocar então o meu produto, o meu serviço, o meu conhecimento no radar de novas pessoas. Segunda etapa é a consideração, que é fazer as pessoas me seguirem e receberem mais vezes aquele meu conteúdo, porque isso vai fazer elas me considerarem mais. Terceira etapa é a conversão. Aí sim é o momento de tentar vender. Só na terceira etapa. Eu não tento vender lá no começo. É igual a história de achar alguém na balada e tentar beijar de cara, né? Com exceção ao carnaval, não funciona.
E aí a gente tem a quarta etapa, que é a experiência própria, que não acabou o jogo na hora que eu vendi. O jogo final não é vender mais, o jogo final é criar promotores de marca. Então eu preciso atravessar a conversão, eu preciso criar também conteúdo para quem já é cliente. Eu preciso usar o Instagram como meio de relacionamento com quem já é cliente. Vocês podem fazer uma pesquisa simples com seus clientes, que é uma pesquisa chamada pesquisa NPS, chamada Net Promoter Score. Essa pesquisa só faz uma única pergunta: o quanto você indicaria meu produto ou meu serviço para alguém? Para um colega, para um conhecido. Todo mundo que dá 9 ou 10 nessa pesquisa é promotor. 7 ou 8 é neutro, para baixo é detrator. Não indicaria, ainda falaria mal. E o brasileiro adora falar mal dos outros. Então você vai pegar os que deram 9 ou 10, vai segui-los no Instagram e vai colocar então os seus melhores clientes como melhores amigos do Instagram. Sabe aquela bolinha verde nos stories? Dos melhores amigos? Imagina você colocar os seus melhores clientes e começar a criar conteúdo exclusivo para quem é cliente. Porque isso vai se tornar o epicentro do engajamento no seu Instagram. Se os seus melhores clientes enxergam o seu post, eles vão interagir mais, já dando uma prova social, já dando um depoimento, né? Então, gente, para cada uma dessas etapas da jornada, eu não posso só querer mais seguidores, mais engajamento ou mais vendas. Para cada etapa dessa jornada, a gente tem um indicador-chave para medir. Na primeira etapa, então, é sobre quantas pessoas eu alcancei dentro do meu público-alvo potencial. E por isso que isso se conecta com a nossa primeira conversa. Ao momento que você sabe o tamanho do seu público, você já sabe, então, que ao fazer um post, se você alcançou ou não, perto do seu público-alvo potencial. Na segunda etapa, é sobre a tal da frequência. Eu tenho que aparecer 2 a 3 vezes por semana para as mesmas pessoas, para gerar a intenção de compra. Então, o que eu vou medir mais, não é seguidores, engajamento, é frequência. Se eu estou tendo a frequência certa. Na terceira etapa, é muito óbvio, eu vou medir a taxa de conversão. Está convertendo ou não? As pessoas estão comprando ou não? Na loja física, vocês têm que perguntar: como é que você descobriu minha loja? E começar a cruzar esses dados, né? Quarto ponto, começar a olhar os comentários, para ver se existem mais comentários positivos ou negativos. Para vocês entenderem se está saudável ou não o seu próprio negócio. Porque as pessoas, elas não têm muitas vezes coragem de falar na sua cara que o produto ou serviço é ruim. Mas num post na mídia social ela tem. Então a gente tem que monitorar isso. E quarto, a gente tem que incentivar os promotores de marca, certo? Eu quero transformar clientes em promotores. Então eu tenho que medir quantas pessoas estão marcando o meu perfil ao longo do tempo. Se isso está crescendo ou não. Se tem mais gente falando de mim ao longo do tempo. Então mês a mês, eu vou pegar. Janeiro teve 10 pessoas falando. Fevereiro teve 15. Março teve 20. Opa, isso é um ótimo sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Que a experiência está legal e as pessoas estão falando cada vez mais de você. Se estiver caindo, provavelmente você tem um problema na experiência do seu negócio. Hã? E aí, gente, agir com intencionalidade é também ter uma identidade visual muito coerente com o seu próprio negócio. Porque a ideia toda, a estratégia toda que eu estou mostrando para vocês, é de vocês terem um perfil de vocês e vocês também vão ter o perfil da própria loja. Só que as duas coisas precisam estar alinhadas, principalmente visualmente. E aqui é o meu perfil e o perfil do meu negócio, que é a MLabs. Perceberam que a tipografia, a cor, é tudo a mesma? Porque eu já vou acostumando as pessoas com aquela comunicação e quando elas receberem um post do meu negócio, não vai gerar estranheza. Vai gerar uma associação direta entre o meu perfil e o perfil do meu negócio. Legal? Vamos por último aqui para a gente caminhar para a reta final, que é rentabilizar. Então a gente já entendeu vários passos. Agora como é que a gente transforma isso em dinheiro, né? Bom, naturalmente vocês já entenderam que ao criar conteúdo as pessoas vão querer comprar mais. Mas, didaticamente, de um lado vocês têm o negócio de vocês, a marca, o produto de vocês. Do outro lado vocês têm os consumidores, que dificilmente se conectam com marcas, né? Porque as marcas não são pessoas. Então vocês vão fazer o papel dessa conexão, de ligar o consumidor com a sua marca. Porque você sendo uma pessoa, é muito mais fácil delas quererem se conectar, porque vocês têm valores. As marcas também têm valores, mas os valores das marcas são herança do próprio líder, ou da líder, né? Mas vocês falando daquilo que vocês vivenciam, dos valores que vocês têm, seja eles qual for, conecta muito mais. A vulnerabilidade, muitas vezes, de você contar alguma coisa no Stories, conecta mais.
A Natália Beauty, por exemplo, que é minha mentorada, ela faz isso com maestria. De mostrar algumas coisas intencionalmente que está acontecendo com a vida dela, porque isso conecta. Ninguém é perfeito, né? E aí a gente conecta mais. E essa conexão faz com que as marcas cujos líderes criam conteúdo sejam percebidas 23% mais positivas. Só esse dado já seria muito bom para a gente tomar essa decisão. Mas além disso, o próprio mercado também entende que o negócio é bom. Os próprios funcionários começam a entender que isso é bom. Tem maior transparência, tem maior proximidade, ainda mais com o trabalho remoto, né? E aí, gente, para a gente resumir toda essa história que a gente falou, o primeiro grande benefício, então, é que você vai ser uma autoridade percebida, tanto pelo mercado quanto pelos seus próprios clientes. Isso vai ajudar você a humanizar a sua comunicação. Tal da comunicação humanizada. Ao você aparecer, isso traz maior humanização para a comunicação da empresa. Não é só banco de imagens, né? Terceiro ponto, vai fazer com que você tenha defensores de marca, porque essas pessoas conhecem vocês. Elas vão chegar na loja procurando vocês. Eu já escutei várias histórias, depois que aplicaram isso, das pessoas irem na loja e querer comprar com aquele vendedor. Porque aquele vendedor é quem aparece. E quer tirar foto com o vendedor. Por que quer tirar foto com o vendedor? Porque as pessoas se conectaram com aquela outra. E elas passam a defender aquela marca por causa das pessoas que lá estão. Se eu tiver um problema na MLabs, as pessoas vão falar assim, não, mas eu conheço o Kiso. Fica tranquilo que ele vai resolver. Não é? Tem maior conexão, tem maior respeito. E a gente tem então o quarto ponto. Naturalmente, você tem mais pessoas que vão compartilhar aquilo que você está falando, vão indicar o seu negócio, porque compactuam com os seus valores, conhecem. E a gente tem também o feedback de todo mundo nos comentários ou no direct. Essa transparência, essa proximidade faz com que você tenha uma abertura para escutar mais o que os seus clientes acham. Para quem já começa a crescer muito, se distancia dos clientes, né? Você acaba ficando longe dos clientes. Aí você começa a colocar 0800, saque, manda um e-mail lá se você tiver problema. Então você, enquanto líder, dono do negócio, começa a se distanciar. Agora, quando você está nas mídias sociais ali, o cliente acha que ele pode te mandar um direct e falar, pô, aconteceu tal coisa aí e tal. Ou seja, você fica muito mais ativamente esperto ou esperta daquilo que está acontecendo. E a partir desse momento que você escuta mais, você também tem condições de melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, ou criar novos produtos e serviços. Porque você vai usar isso como inteligência de negócios. Olha, eu entendi que as pessoas têm uma dor aqui que eu ainda não ataquei. Eu posso criar um produto, é uma oportunidade. Isso gera inúmeros novos negócios. E por fim, todo esse conjunto faz com que todos os custos sejam menores de aquisição de clientes. Todos os custos. Hoje você talvez já invista em mídia paga e deve investir. Os gestores de tráfego estão aí para isso. Mas mesmo tendo tráfego, mídia paga, você consegue pagar mais barato numa mídia se você tem esse trabalho sendo bem feito. O ideal não é tampar buraco com a mídia paga, é potencializar o que vocês estão fazendo no orgânico com a mídia paga. Então já tem um orgânico bom, conteúdo bom, distribuição boa, e eu tenho a mídia paga que potencializa isso vai se tornar mais barato. O custo de aquisição de clientes vai ficar mais barato do que se eu não tiver esse tipo de ação. Fez sentido, gente? Sim ou não? E aí, para quem quiser esse material, pode me mandar uma mensagem no direct, lá no Instagram, @RafaelKiso, entra lá, me segue, quem não me segue ainda, e só me mandar essa palavra-chave aqui, ó, esse código, RW. Vocês vão receber de volta esse PDF aqui, para ajudar vocês a lembrarem de mim e lembrarem do material. Turma, recado final. Hoje, eu fiz meu post de 2475. Tá? Se a gente colocar isso em dias, são mais de 6 anos criando conteúdo todos os dias, de domingo a domingo. Se vocês entraram no meu perfil, vocês vão ver que não tem uma foto minha, pessoal, sei lá, viajando, postando a minha vida de alguma forma. Eu no banheiro, eu almoçando. Não. Por quê? Porque eu não faço post para cumprir tabela. Todo dia eu acordo com aquele propósito, de querer genuinamente ajudar alguém a tomar uma melhor decisão com base em marketing digital. Em dados, né? Com base em dados, com base em lógica. Em 2018 para 2019, eu estava numa plateia como essa, num evento. E o mote do evento era o seguinte: você tem que ser tão bom, que ninguém vai conseguir te ignorar. Isso tem muito a ver com a ideia da autoridade, não é?
Se você for tão bom naquilo que você se propõe a fazer, ninguém vai conseguir te ignorar. Mesmo que exista um mercado saturado no mercado que você atua, tem espaço para quem é bom, certo? Quem é bom sempre vai ter espaço, por pior que seja o mercado. E quando eu comecei então a me propor a ser o melhor naquilo que eu faço e colocar isso dentro das mídias sociais, os resultados começaram a vir. Porque o que mais tem nas redes sociais é gente ruim fazendo conteúdo. Concordam? No mercado de vocês, com certeza vocês já reclamaram ou criticaram algum post do mercado de vocês de alguém. Esse fulano não entende nada, não conhece nada, está falando besteira. Não é? Só que vocês estão deixando os ruins vencerem. Se vocês são bons, se vocês são os melhores, não deixe isso acontecer. Tome uma atitude. Comece a colocar aquele seu conhecimento. Comece a ajudar as pessoas. Mostre o que é o melhor para elas. Porque assim, gente, os resultados vão vir. Porque é muito mais sobre aquilo que vocês sabem e muito menos sobre aquilo que vocês vendem para que as vendas aconteçam. Muito obrigado, Teresina. Agradeço demais a atenção de vocês. Sucesso. Valeu.